Graça e paz, igreja. Hoje, 7 de setembro de 2020, pela graça de Deus, nós estamos novamente transmitindo esse culto através do YouTube. E hoje nós estamos tendo o privilégio de ter como pregador o reverendo Amarísio de Souza Silva, aqui da Igreja Presbiteriana do bairro Bahia. Nós vamos estar orando a Deus, agradecendo pela bênção do dia e pela oportunidade de podermos nos reunir. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças pelo privilégio que o Senhor nos proporciona de podermos nos reunir em família para cultuar, para te louvar. Nós te bendizemos, ó Pai, pela salvação em Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, nos proporcionando as bênçãos que nós necessitamos como filhos, como igreja. Abençoa-nos, Pai, nesta hora, e que nós possamos estar nos envolvendo, lendo mesmo em casa a palavra, que nós possamos estar convidando aqueles que estão procurando outras atividades dentro do nosso lar, que nesse momento estejam, ó Deus, descansados, procurando aprender, procurando ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar através da pregação desta noite. É o que nós te suplicamos, Pai, agradecidos, tão somente no nome e por amor de Cristo. Amém. Nós vamos abrir juntos, assim, se você puder, a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, o texto que nos fala a respeito da ressurreição. Nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 8. 1 aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao versículo de número 8. A ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Amém? Vamos adorar a Deus com o cântico de número 186. Aqueles que puderem, estejam aí louvando a Deus com os nossos irmãos do Ministério de Louvor, o casal Anderson e Sara. Pensai nesse lar lá no céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó pensai, ó pensai, ó pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lar lá do céu.
Ó, pensai nos amigos no céu, que venceram a luta final, e nos cantos que sempre ressoam, harmonia do lar eternal. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lar lá no céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu, e de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidar das tristezas, para sempre com ele habitar. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu, sem demora no céu estarei, desde o fim da jornada chegar. Meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dar. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai neste lar lá do céu. Irmãos, nós queremos, em nome do Conselho, lembrar a todos que, se Deus quiser, nós vamos nos reunir durante a semana que vem para sabermos se nós vamos voltar a ter os cultos de forma presencial no domingo que vem, desse agora 8. Então nós pretendemos, se todos concordarem, o nosso Conselho, nós vamos ter aí a nossa provável escola dominical e a nossa reunião de oração e também os cultos à noite. Nós vamos estar comunicando aos irmãos, ok? Queridos, vamos ter alguns momentos de oração de contrição. Então, curve a sua cabeça onde você estiver e confesse a Ele as suas faltas cometidas nestas últimas horas. Eu sei que você deve estar fazendo isso durante a semana toda e não tem nenhuma multidão de pecados. Você tem pecados de algumas horas. Então, vamos ter esse momento de contrição e nós vamos estar, depois de alguns segundos, orando em voz audível. Senhor Deus, nós queremos, ó Deus, nos colocar diante de Ti nesse momento, ó Deus, para confessarmos, ó Deus, os nossos pecados, confessarmos que temos pecado diante do Senhor, que somos pecadores, que nascemos em iniquidade e em pecado fomos concebidos, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, pela Tua palavra que nós somos pecadores miseráveis e que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, ó Deus, e que nós precisamos do Teu perdão, que o Senhor traspasse a nossa iniquidade, a nossa transgressão, ó Deus, que o Senhor apague, ó Deus, os nossos pecados, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e nos justifique, nos purifique, ó Deus, através do sacrifício de Cristo, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha estar nos limpando de toda imundícia, de todo pecado e nos dando uma disposição para viver em novidade de vida, ó Pai. Nós Te rogamos que o Senhor, dia a dia, quebrante os nossos corações, que possamos nos arrepender de forma verdadeira diante de Ti e sempre confessar os nossos pecados, ó Deus, estarmos dispostos
a abandoná-los. Em nome de Jesus, amém, Deus. Irmãos, vamos continuar adorando a Deus com o hino de número 303. Vamos louvar a Deus com o cântico de número 303. Perdão real você entregou ao Rei, a voz solta dos céus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já terríveis batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem terror. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Desejos sentir no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está
nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Irmãos, é com alegria, com satisfação que nós convidamos o pastor Amarício, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, do bairro Aviário, para falar para nós, para pregar para nós nesta noite, aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, do bairro Bahia. E ele aceitou bondosamente. Então, com ele, a palavra. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Cumprimento os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui estamos na Igreja Presbiteriana do bairro Bahia para trazer um recado de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Cumprimentamos também todos que nos assistem, esta programação no YouTube. E pedimos a Deus que possa, por meio da sua palavra, ministrar o seu coração, ministrar a sua alma nesta hora. Nosso texto de hoje é um texto muito especial, um texto espetacular, uma das histórias mais lindas, um dos momentos mais especial da vida de Jesus. O texto se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do verso 11 até o verso de número 17. Lucas, capítulo 7, do verso 11 até o verso de número 17. É a história daquela viúva da cidade de Naim, que diz assim a palavra de Deus: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Eu quero orar nesse instante, pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa nos instruir nesse texto para a nossa edificação. Nosso Pai eterno, nós te damos graças pelo privilégio, pela alegria, ó Deus, de podermos ter a liberdade de proclamarmos a tua mensagem, e que essa mensagem possa vir de encontro às nossas mentes e aos nossos corações.
Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho tido por hábito fazer exposições bíblicas de livros da Bíblia, capítulo por capítulo, porções por porções. E neste capítulo, ele dá início aí com a história na cidade de Cafarnaum do centurião. É uma história de fé, aonde Jesus se admira com a fé do centurião. E logo após esse episódio da cura do servo do centurião, nós então temos um outro momento espetacular, que o próprio texto chama Jesus de o grande profeta. Então esse é o nosso tema, o nosso assunto de hoje. Jesus, o grande profeta. Como podemos observar no capítulo 7, Jesus está na cidade de Cafarnaum. De Cafarnaum para a cidade desse episódio da viúva de Naim, alguns estudiosos dizem que é aproximadamente 32 quilômetros e outros dizem que é 36 quilômetros. Para a cidade de Nazaré, que era também uma cidade próxima de Naim, aproximadamente 10 quilômetros. E ali nós temos, diante dessa situação, desse contexto bíblico, Jesus com a sua turma, com seus discípulos, e sempre Jesus está acompanhado, além dos seus discípulos, com uma multidão. Uma coisa que nos chama a atenção primariamente nessa história e nesse episódio é o encontro de duas multidões. Se você observar, a partir do verso 11, já na cidade de Naim, lembrando que Jesus saiu de Cafarnaum e foi para a cidade de Naim, lá em Naim há um encontro de uma multidão que tinha Jesus como o líder, não é? O grande líder daquela multidão, aquele por meio de quem aquela multidão estava se aglomerando para ouvi-lo e para ser abençoado ou abençoada por ele. E essa multidão se encontra com outra multidão. Vamos imaginar que a multidão que era acompanhada por Jesus, ou que acompanhava Jesus, era a multidão da alegria, era a multidão da celebração, era a multidão do júbilo, da festa. E essa multidão da alegria se encontra com a multidão da tristeza, com a multidão do lamento, com a multidão do luto, com a multidão da aflição, com a multidão do sofrimento. E nessa segunda multidão tem como a líder dessa multidão uma viúva que havia perdido o seu esposo e que agora havia perdido o seu único filho. Uma coisa interessante é que a multidão da alegria se encontra com a multidão da tristeza. E a multidão da tristeza é a multidão da mulher que tinha um filho único que havia morrido. E essa mulher do filho único se encontra com Jesus, que é o Filho unigênito de Deus Pai. Olha que coisa impressionante, interessante para a gente observar nesse pano de fundo, primariamente. Jesus, o Filho único de Deus, se encontra com o Filho único morto. O Filho único de Deus, vivo, que iria morrer, se encontra com o filho único de uma viúva que estava morto. Que coisa interessante para a gente refletir, para a gente observar. Nesta passagem, registrada pelo médico Lucas, nós temos então aí essas duas multidões. Lembrando, a multidão da alegria e a multidão da tristeza se encontram. E que lições nós podemos aprender dessa história tão impressionante para o nosso aprendizado nessa noite de 7 de agosto de 2020?
2020, diante de um contexto também de, até podemos dizer, de aflição, de apreensão, não é? De incerteza pelo quadro de pandemia que nós estamos vivenciando no mundo, no Brasil e em especial no nosso estado, no Acre. Que lições nós podemos aprender? Jesus, o grande profeta, é o assunto dessa mensagem de hoje com base nesse texto. A primeira lição que nós podemos aprender, nós vamos focar aqui mais no versículo 13, e o versículo 13 nos diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Qual é a primeira lição que nós aprendemos de Jesus, o grande profeta? A primeira lição é que Jesus, o grande profeta, vê o sofrimento daquela viúva. Vendo-a, Jesus viu, Jesus percebeu. A ideia do ver aqui é perceber, é sentir com aquela mulher o sofrimento, a aflição, a dificuldade que ela estava passando naquele momento. Percebam, meus irmãos que nos assistem, que uma mulher sem marido, ou seja, uma viúva, a situação já era extremamente grave. Aquela mulher tinha um filho que era a esperança de descendência e de continuidade daquela família. Aquela mulher não apenas perdeu o marido, mas ela perdeu a sua esperança, a única esperança que ela tinha, que era o seu próprio filho. É muito interessante observar nesse texto que, enquanto que o centurião era um homem de uma fé que Jesus chegou a se admirar da fé do centurião, quando nós olhamos para o texto da história da viúva de Naim, a gente percebe uma mulher apagada. Alguém que não externa, não evidencia nenhum tipo de fé. Alguém que simplesmente chora. Alguém que simplesmente lamenta. Alguém que simplesmente externa o seu sofrimento, a sua dor. Jesus percebe o grande sofrimento daquela viúva que havia perdido o marido e agora havia perdido o seu filho único. É impressionante, meus irmãos, percebermos que Jesus, ele não apenas olha na multidão as pessoas como se elas fossem paisagem. Não, Jesus consegue identificar na multidão o sofrimento de alguém necessitado. Jesus vê o sofrimento da mulher samaritana. E aí, para a gente verificar em outros contextos, que Jesus não só percebeu essa dificuldade no contexto da mulher de Naim, mas no caso da mulher samaritana, Jesus percebe no diálogo que ele tem com a mulher samaritana as suas frustrações, os seus relacionamentos amorosos que não deram certo. E Jesus ali percebendo, enxergando todo o sofrimento, a aflição e a angústia daquela mulher, Jesus diz para ela assim: vai chamar o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: tu estás falando a verdade, porque 5 maridos já tiveste, e o que você tem não é seu. Percebam como Jesus consegue ir além de um olhar natural e humano. Jesus dispensa amor e atenção, tanto pela viúva de Naim, quanto para com a mulher samaritana. Em um outro momento, nós percebemos que Jesus sentiu a dor dos familiares de Lázaro. Ele vai até a casa de Marta e de Maria, e ali ele presta condolências, solidariedade à família que sofre
pela perda de uma pessoa tão querida como Lázaro. Jesus enxerga, vê, percebe, sente. Mas não é somente isso, e não é somente nesse momento. O texto bíblico mostra que Jesus viu Zaqueu, um homem discriminado pelos fariseus, sentado em uma árvore, e lhe deu atenção, e não somente atenção, Jesus lhe perdoou, e Jesus o salvou. Da mesma forma, meus irmãos e amigos, que Jesus viu o sofrimento da viúva de Naim, ele vê o seu sofrimento, ele vê a sua dor, ele vê a sua decepção, ele vê a sua frustração, ele vê o seu desespero. Jesus vê, percebendo, sentindo. Mas esta não é a única lição que nós aprendemos da história da viúva de Naim. Há uma segunda lição, e a segunda lição de Jesus, o grande profeta, é que além dele ver o sofrimento daquela mulher, o texto diz no verso 13 que Jesus se compadece da angústia daquela viúva. Jesus não apenas vê e, como eu disse, vê como se fosse uma paisagem, como se fosse um quadro. Não, ele vê sentindo, ele vê realmente fazendo algo. O texto diz que Jesus se compadece. O Senhor se compadeceu dela, diz o texto. Jesus não apenas se compadeceu da viúva de Naim. Nos evangelhos nós encontramos esse Jesus cheio de compaixão. Ele se compadece das multidões. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão dela e curou os seus doentes. Lá em Mateus 14, nós encontramos esse Jesus que desembarca e vai e atende as multidões, mesmo estando ele exausto, cansado, querendo se retirar com os seus discípulos para um momento sossegado. Mas quando ele percebe que as multidões o cercam, ele atende as multidões. Ele é cheio de compaixão. Jesus se compadece da multidão faminta, lá em Mateus 15:32, e o texto diz assim: tendo compaixão da multidão, já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Olha só, Jesus se compadece, não somente da mulher viúva e que agora havia perdido seu filho. Jesus se compadece das pessoas que têm fome. Perceba, meu irmão e meu amigo, que a percepção de Jesus, ela vai às vezes muito além daquilo que nós podemos apenas lendo o texto perceber, ou enxergando uma situação e um quadro, ficarmos com aquela percepção apenas de uma imagem, sem aprofundamento do quadro e da situação. Jesus vê, mas vê muito além. Jesus se compadece e vai e atende a necessidade. Jesus percebe a fome da multidão e Jesus quer dar comida para a multidão. Da mesma forma como ele percebeu a carência, o sofrimento e a aflição da viúva de Naim. Jesus se compadece dos cegos de Jericó. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiram. Essa passagem está em Mateus 20:34. Jesus, o grande profeta,
se compadece de uma alma atribulada, de uma alma aflita. Ele vê e ele se compadece da situação. E ele diz na sua palavra em Mateus 11:28, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, o grande profeta, ele enxerga a tua aflição e ele se compadece da tua tribulação. Mas não para por aí, o texto tem mais uma lição especial para a nossa vida, para a nossa edificação. E a terceira lição que podemos aprender com Jesus, o grande profeta, na história da viúva de Naim, é que Jesus, além de ver, além de se compadecer, o texto diz que Jesus consola a viúva desolada com a vida. E o texto diz: não chores. Não chores. Jesus, o grande profeta, vê o sofrimento da viúva e se compadece da aflição dela. E Jesus resolve de forma poderosa, sobrenatural e também prática, trazer o consolo, a aflição, ao sofrimento daquela viúva. E qual que é a atitude prática que Jesus resolve fazer? É muito importante, irmãos, a gente pensar sobre isso, porque às vezes nós dizemos que temos um coração sensível com as necessidades das pessoas, mas até que ponto isso é verdade se não há uma ação concreta? Eu lembro que uma vez eu encontrei um irmão na rua, na cidade de Buritis, e esse irmão me parou na rua e me chamou e falou: pastor, venha cá, eu tenho uma história muito triste para lhe contar. Tem uma pessoa sofrendo, passando necessidade, e nós precisamos ajudá-lo. E eu parei um pouco e comecei a ouvir aquele moço, e ele disse: eu encontrei um senhor que está numa casa emprestada, e ele tem lá um fogão, uma botija, e não tem nada para comer. E ele me disse que a botija dele não tinha nada, ou seja, estava sem gás. E eu falei: e o que você fez? Ele disse: eu orei na botija dele, e eu disse para ele que ele ainda iria cozinhar com aquela botija uns 15 dias. Eu fiquei extremamente decepcionado, desapontado com o comportamento daquele meu irmão em Cristo. Jesus nos dá a oportunidade de nós atendermos, socorrermos, ajudarmos as pessoas. Nós precisamos não apenas ver o sofrimento, nós precisamos não apenas demonstrar compaixão apenas com palavras, nós precisamos ser práticos, e Jesus é prático. Na situação daquele senhor, aquele jovem crente deveria ter ido a algum lugar, comprado, trocado o gás daquele moço, comprado outra botija, comprado uma cesta básica e atendido às necessidades daquele homem necessitado. Orar nessas horas, irmãos, a gente precisa aí entender que oração tem ação. Se não tiver ação, não tem sentido. Tiago diz que a fé sem obra é morta. A igreja de Cristo só terá relevância numa sociedade como a que temos vivido se nós não apenas vermos as aflições, nos compadecermos das aflições, mas formos práticos e agirmos em socorro do necessitado. Jesus é prático, e Jesus não apenas diz não chores, Ele está dizendo não chores e espera um pouquinho, porque vou resolver o seu problema. Eu vou resolver o seu problema. Paulo afirma: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda a consolação. Creia
Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então Jesus, como grande profeta, ele nos ensina com a história da viúva de Naim essas 3 lições que vou repetir para você. Jesus vê o sofrimento da viúva, Jesus se compadece de suas aflições e Jesus consola a viúva na sua tribulação. Há um resultado disso na multidão, o texto diz, e eu queria pontuar aqui. A multidão entendeu que Deus visitou o seu povo através de Jesus, o grande profeta, está no verso 16 do texto que nós lemos. E a visita divina tinha 3 propósitos: que o seu povo temesse a Deus, que o seu povo louvasse a Deus e que o seu povo proclamasse os seus feitos dia após dia. É isso que nós temos feito como servos de Deus, como povo de Deus, diante de tantas coisas que Deus tem nos concedido, tem feito por nós. Isso tem gerado temor, isso tem gerado louvor, isso tem gerado uma vida de proclamação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e que por meio dessa palavra você possa ser fortalecido, fortalecida, encorajado e encorajada, sabendo que Deus, Jesus, o grande profeta, ele vê as aflições, ele se compadece das aflições e ele de forma prática nos socorre e nos ajuda. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor aplique aos corações dos nossos irmãos e amigos que nos assistem, e que esta palavra seja uma forma de encorajamento, de consolo, de fortalecimento da fé e da vida de cada um de nós. Nós oramos com gratidão em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus que nos assiste e o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, obrigado pelo convite. Um forte abraço a todo o povo de Deus.